Programa RicardoOlandini.net. Oferecimento Safe Web, segurança da informação. Exatron, produtos inteligentes. Finger Móveis Planejados, o design europeu com a precisão alemã. E Restaurante Prince. Apoio D1 Telecom, a internet mais rápida do estado. E Publivar On. Olá amigos, estamos começando mais um programa RicardoOlandini.net. Você sabe onde estão os seus dados privados, suas informações pessoais, da sua empresa, da sua família? Não deve saber, mas certamente deve se preocupar com isso. Para falar um pouco sobre isso e como está isso regulado no Brasil e no mundo, daqui a pouco a advogada a doutora Letícia Batistella. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Letícia Batistella, de volta, hein? De volta, Letícia. É verdade, eu nunca fui embora. Nunca foi. Letícia, não vamos contar, mas tu começou comigo, né? Olha. Começamos no rádio lá. Muito tempo juntos, atrás. Né? Não, isso não diz. Todos os sábados. Tempo, né? Todos os sábados de manhã, né? Legal, né? O programa Terceiro Milênio marcou uma história no rádio no Rio Grande do Sul. O programa que começou das 7 às 8 da manhã, depois das 7 às 9, depois das 7 às 10 e tomou conta das manhãs de sábado. Um programa muito legal. A gente levava muita gente interessante para discutir coisas daqui, né? Principalmente voltadas à área de tecnologia, à área de governos, né? A área industrial, a indústria eletroeletrônica, a indústria de software, né? Inovação, né? Inovação, né? E tu estavas lá para nos dar uma força na área legal, né? Eu lembro que as empresas tinham que se legalizar, questão de software, organizar seus contratos com funcionários, tudo mudando, né? Pirataria. E a Letícia Batistella estava lá todo sábado dando uma dica, né? Às vezes pessoalmente lá, outras vezes por telefone. Exatamente. Legal, bom tempo aquele lá. É verdade, com certeza. Letícia, a Letícia foi também presidente da CESP, né? Acabou de passar o bastão para a Aline, né? E uma das presidentes da CESP, acho interessante que a CESP, o segundo presidente da CESP, acho que era mulher, né? Eu fui a segunda. E a fosse a segunda mulher, a Aline é a terceira, mas a segunda presidente, uma entidade com 40 anos, a segunda presidente já era mulher, né? Exatamente. E perdemos o contato com ela e eu vim de uma sucessão de lideranças masculinas, né? E quebrou alguns paradigmas, né? Não apenas por ser mulher, mas por não ser da área pura tecnologia. Eu sempre trabalhei com direito digital, direito de tecnologia, mas eu entrei realmente para aprofundarmos a questão da legislação. Tu não escortava chip, né? Tu cuidava da parte. Legislação contra tudo aquilo que o empresário de TI precisa e as empresas precisam, né? Exatamente. Legalização dos softwares, contrato com seus fornecedores, né? Aqueles valores que a gente não sabia muito bem medir, né? Então tinha que botar isso no papel, né? Tanto do lado de quem é o fornecedor, quanto do contratante. Tu ajudasse muito isso aí, né? E a minha ida para a CESP, quando eu assumi a presidência, teve uma pegada muito de legislação, né? E tanto que quando eu saí, eu entreguei a presidência para o Alex, entre eu e a Aline, teve o Alex. Eu fui para vice-presidente de articulação política da Federação CESP Nacional, onde eu estou até hoje no segundo mandato, né? Então, toda essa questão legislativa, acompanhamento de legislação em Brasília, aqui no Rio Grande do Sul, né, eu levei agora a nível federal para Brasília. É o meu DNA, é misturado tecnologia, direito, legislação,
o que eu gosto e sei fazer. E as pessoas eventualmente não têm noção, e não é isso, nós só estamos relembrando um pouquinho da história, não é esse o nosso tema de hoje, né? Mas como era a pirataria de software, né? Tá. E o software é extremamente... Esses softwares hoje que estão... as licenças de uso estão muito mais baratas, né? Formas de comprar. Eu, por exemplo, tenho todos os meus softwares de casa são todos legalizados, eu tenho pacotes da Microsoft, pacote de segurança, pacote da Adobe, tudo eu pago uma assinatura mensal ou anual, estou com ele sempre atualizado, sem pirataria, sem nada, e antigamente era 99,9% que não existiam os softwares legais. Era difícil comprar, né? Na época que eu trabalhava com auditoria, na parte de busca e apreensão de software pirata, a gente tinha um pressuposto que toda empresa tinha algum sistema pirata. 100% das empresas alguma coisa tinha. E hoje em dia essa realidade mudou drasticamente. Ainda existe pirataria, com certeza, mas temos um grande percentual de empresas que hoje pode-se dizer que não existe pirataria. Ainda vão de políticas, enfim, de gestão de... Eventualmente pode existir a pirataria de um software que baixar, isso é muito comum, você que é empresário está nos assistindo. Tá? O software é gratuito, mas tu vai ler na licença menos para a empresa, para uso doméstico. Se tu usar na empresa, tem que pagar a licença, né? Então, esse é um equívoco da interpretação da licença. Então, você que é empresário tem que ter cuidado com isso, né? Exatamente, tem que ter cuidado e tem que procurar uma consultoria especializada, para entender exatamente o que pode e o que não pode fazer. Isso. Né? Até alguns softwares de compressão de arquivos e até alguns antivírus que são gratuitos para uso doméstico, para uso empresarial não pode. Certeza. Eu dei um exemplo aqui. Mas são muito baratas as licenças, não vale a pena a incomodação. Baixou tanto o preço, um pacote da Microsoft para uso doméstico, familiar, que tu pode botar em até 5 computadores, está R$ 299 o completo, o Office completo. Por quê? E é um benefício tão grande, né? Não, eu tenho todas as atualizações, tá? Tenho 3 computadores em casa, pode ser 5 licenças, e eu tenho os 3 com tudo atualizado, atualizou. Qualquer problema eu ligo para a Microsoft, não tem porquê, né? Hoje em dia não tem porquê. Não existe. Letícia, eu falei na chamadinha no início ali, os nossos dados, que antes estavam dispostos de alguma maneira em algum arquivo do poder público, de empresa, que nos prestam serviço, mudaram. Eles estão numa selva que a gente não sabe como é que essa selva se comporta, né? Vamos dar o exemplo de dados do imposto de renda. Tu vais naquela avenida famosa, naquela rua famosa lá em São Paulo, e tu quer de quando? Do ano passado, está lá a Letícia Batistella, todos os dados da Letícia. Não sei como é que isso chega lá, mas que chega, chega. Tá? Os nossos dados pessoais, empresariais, são de uma maneira muito fácil os hackers tomaram conta. Tem outra questão que é dos próprios provedores, né? Onde é que eles guardam os teus dados, onde tu trafega, qual é a loja que tu vai, qual é o site que tu frequenta, né? Esses teus dados pessoais, de redes sociais, etc. e tal. O Brasil, então, resolveu regulamentar isso aí, né? E criou a tal Lei Geral de Proteção de Dados, né? E tu e a própria CESPO estão em cima disso aí, fazendo um trabalho muito forte, tá? Vamos começar nisso aí. No segundo bloco a gente fala dos cursos, treinamento. Dá um introito do que é a LGPD e depois, no segundo bloco, vamos falar das capacitações para empresas, empresários, pessoas que querem trabalhar nessa área. Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio, nós já temos uma legislação específica europeia, já temos uma legislação específica americana, e ela veio suprir essa questão no Brasil. Quem atinge a Lei Geral de Proteção de Dados? 100% dos titulares dos dados, né? A gente brinca que hoje em dia o dado é o novo ouro, né? E 100% das empresas que fazem esse tratamento de dados, né? E o que é esse tratamento de dados? É um formulário que tu te cadastra, um e-mail que é cadastrado, os dados dos colaboradores da tua empresa, enfim, todos os dados que possam identificar uma pessoa, tá? Por exemplo, o Ricardo. Quantos Ricardos existem em Porto Alegre? Jornalistas, tá? Centenas, tá? No Brasil, milhares. Agora, Ricardo Orlandini,
que comandava o terceiro milênio, quantos? Apenas um. Tem né? Então, se tu pode identificar a pessoa através de uma série de dados, esse dado é protegido. O Ricardo não é protegido. Ricardo Landini, eu acredito que no mundo deva haver outro. Tem o meu primo, inclusive, que mora em Canela, que é o mesmo nome. Então, a família é criativa. É criativa, muito. Mas se tu consegue identificar, por exemplo, só o CPF já identifica, não precisa de mais dado complementar. Mas se através de um conjunto de dados identifica determinada pessoa, esses dados são protegidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. E a pessoa jurídica que trata esses dados, que são as lojas, as empresas, os órgãos, enfim, eles têm que dar uma proteção adequada sob pena de sanções muito pesadas. Eles não podem vender os dados da Letícia Batistella. Não, mailing, empresas que vendem mailing, não pode. Vai num evento e tu cadastra teu mailing na hora da inscrição, a empresa não pode entregar para patrocinadores, não pode entregar para empresas que compram de mailing. Existe todo um regramento específico para a utilização dos dados cadastrais das pessoas. E a vigência a partir de agosto de 2020 ainda não está vigente. O que foi dado, está sendo discutido através de uma medida provisória, foi um prazo para as empresas se adequarem. Daí a vigência seria a partir de agosto de 2020. E isso vai valer para governo também? 100%. 100%. Tem aqueles dados da Receita Federal, vai dar problema. Não, assim, qual é a diferença? Quando o envio do dado é por uma obrigação legal, ok. Por exemplo, empresas têm que mandar os dados para o E-Social, para o imposto de renda. Isso tudo é permitido porque existe uma obrigação legal. Tem vários Mas pontos. a proteção da tua declaração de imposto de renda? Não, isso é um dado que tem que ser protegido. A coisa de tu conseguir... Não. Então, comprar aquele CDzinho lá em São Paulo, lá na rua, lá não vai poder mais... Já não podia, né? Já não podia, mas agora vão responder. Agora daí vai responder pela... Porque o que acontece? Boa parte do que o que a lei está prevendo já não era permitido. O que foi trazido pela nova legislação? Foi organizada toda a questão de riscos, de responsabilidades, e foi aplicadas as sanções, que elas são bastante pesadas, que podem ir até 50 milhões por infração. Nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos com a doutora Letícia Batistella. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 999613795. Oi, sou Jean Carlos Santos, diretor-presidente da Datacentrix. Somos uma empresa de cloud computing, especializado em servidor corporativo na nuvem. Nosso telefone é 51 3021 0300 e nosso site www.datacentrix.com.br. É um prazer atendê-lo, será um prazer atender os novos amigos e clientes. O Dr. Fernando Guimarães, que é dermatologista, nos fala hoje sobre cicatrizes e atrofias pós-acne. Olá, nós vamos falar sobre sequelas e cicatrizes pós-acne. Mas é importante salientar que a acne compromete em torno de 85% dos pré-adolescentes, adolescentes e adultos. Né? E agora surgiu um outro grupo para acne, que são as mulheres na vida adulta. Por quê? Porque entraram no mercado de trabalho com a dupla jornada, com o mercado competitivo. Hoje é muito frequente na nossa clínica nós atendermos e tratarmos mulheres em torno de 30 anos com quadro de acne. Né? Então, assim, a importância do tema é que a acne tem tratamento, a acne tem cura, desde que realizada pelo médico dermatologista, que é o que tem conhecimento e intimidade com o tratamento. E não é só com tratamento tópico, creme, pomada, fórmulas, nós estamos realizando tratamento via oral, com início, meio e fim, com um acompanhamento laboratorial, e as dosagens são aquelas que o dermatologista maneja com experiência. Então, findo o tratamento, nós temos 80% de resultado cura e
20% daqueles que tiveram acne e não fizeram o tratamento adequado vão ter sequelas do tipo atrofias, depressões na sua pele, hipertrofia, poros dilatados, lesões escarificadas e indeléveis que permanecem para sempre. Aí nós temos técnicas que nós empregamos para minimizar. E o mais importante do termo e mais oportuno, a gente fala repetidamente, é que desencadeia um sentimento de menos-valia. Essas atrofias, essas lesões inestéticas geram, principalmente no adolescente, um sentimento de menos-valia, altera a autoestima. E nós temos técnicas tipo laser CO2 fracionado, microagulhamento, uma técnica italiana chamada Skin System, que é uma microdermabrasão um pouco mais profunda. E quando o paciente apresenta, mesmo depois de submetido a esse tipo de tratamento, uma melhora bem substancial, e mesmo assim o paciente não está satisfeito, nem o médico dermatologista, nós podemos lançar mão de preenchimentos cutâneos para melhorar o quadro, melhorar o aspecto cosmético estético, melhorar a autoestima e a pessoa ficar satisfeita e o médico também. Meu nome é Fernando Guimarães, sou médico dermatologista, estamos à disposição para esclarecimentos. Estamos conversando com a doutora Letícia Batistella sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Não esquecendo que o nosso cinegrafista mora aqui, Roberto Aguiar, da Agape Video. O cara que está conosco desde 2009. Conversava com ele no intervalo aqui, mais de 1000 programas nós fizemos, hein? Mais de 1000. Já perdemos a conta de tanto tempo. Quantos dados foram gravados? Quantos dados? Quantas pessoas nós gravamos? Bah, que coisa. Letícia, a CESPRO, como entidade, e tu como pessoa física e empresário, estão organizando treinamentos, capacitando pessoas para trabalhar nesta área, e fazendo seminários, encontros, explicando tanto para usuários quanto para prestadores de serviços que têm que se preocupar com os dados que vão estar em poder das suas organizações. Vamos falar um pouquinho disso aí. Enfim, nós iniciamos na CESPRO, no final do ano passado, um seminário sobre adequações e impactos da Lei Geral de Proteção de Dados. E esse seminário, essa formação, ela acabou gerando uma certificação para o encarregado de PO. Toda empresa vai ter que ter uma pessoa específica encarregada do tratamento de dados, que vai ser a pessoa que vai ter uma interface direta com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que vai ser o órgão regulador, e o titular dos dados. Tá? E essa pessoa dentro da empresa vai ser responsável por todo o trâmite de dados. Se alguém liga para a empresa, solicita que seja retirado o nome, seja suprimido o nome, que não seja enviado, essa pessoa vai ser a responsável. Ela e sua equipe, né, com certeza. E pensando nisso, a CESPRO montou, né, uma certificação para o DPO, tá, que é a pessoa encarregada da empresa. Nós já estamos na segunda turma. Como é que é? DPO. DPO, que é o encarregado. Data Protection Officer. Tá? Uhum. E ele é o responsável por essa organização interna. E nós estamos na segunda turma, já encerramos a primeira em abril, tivemos fila de espera, estamos iniciando a segunda turma, já fechamos também, já temos a terceira turma sendo finalizada com um sindicato específico, parceiro, que vai treinar os seus associados. Então, assim, é um tema que as empresas têm que realmente serem alertadas, né, porque muitas pessoas perguntam, a lei vai pegar? A lei já pegou. Né? É uma questão, esse é um fato, as empresas realmente têm que se adequar. Tem um caso emblemático europeu, aliás, a Europa está dando algumas lições, né? A comunidade europeia proibindo lá, eles têm restrições contra as buscas do Google. Esse caso eu vou falar do Google, o cara chegou assim, eu não quero que botem o meu nome lá e acham, não quero. Eu quero a minha vida privada, eu não quero... O Google teve que ir lá, quando tu bota lá, não pega nada da vida desse cara, nenhuma informação pode pegar, tem uma restrição legal, né? Tem outras restrições, aos mecanismos de busca, né? E a forma com que o Google trata, quem é que ele bota primeiro lá, que a Europa foi a primeira a levantar, vem cá, tio, quem é que tu bota aqui? Ah, não, é quem paga. Não pode.
Eles não aceitam que tu pague para ser o primeiro da lista. Tem que ser por importância, né? Tem uma série de coisas. Todo o que tem. Fizeram isso com o Facebook, outras redes sociais que existem europeias, né? Como é que é esse caso? Um cara assim, o Ricardo Orlandini não quer mais aparecer na internet. Eu não quero que meus dados apareçam. Quando botarem Ricardo Orlandini, não pode pesquisar. Pode fazer isso no Brasil? Não, o direito ao esquecimento não tem. Não tem. A Europa conseguiu isso, né? Ainda é controverso. É controverso, mas tem esse caso lá. Tem casos específicos. Por exemplo, tu pode dizer que tu não quer que apareça determinada situação onde tu foi difamado. Tá? Só que a grande questão, lembra do caso da Daniela Scarelli? Sim, eu lembrei agora, né? A própria Xuxa, com o filme que ela fez na época que ela iniciou com baixinhos, tá? Aquelas pornochanchadas. Aquele filme que ela não fez. Ela tentou... Que ela comprou todos os filmes, menos os que estão na internet. Exatamente. Então, assim, tentaram de todas as formas. O vídeo da Scarelli, ela contratou grandes escritórios, grandes juristas para tirar. E tu consegue retirar, mas ele volta, porque a pessoa pode salvar, eu posso salvar e eu posso jogar com outro nome no YouTube. Né? Então, assim, não existe como tu consegue tirar através de uma notificação judicial que seja retirada do teu canal do YouTube. Tá? O Orlandini vai ter que tirar. Mas o Roberto vai montar ou o fulano vai montar em outro local. Deixa só um pouquinho, eu vou fazer um break aqui. Gente, nós não estamos falando de censura, tá? Não. Censura é uma coisa. Censura do STF é uma coisa, tá? Censura que é contra o que está na Constituição brasileira é uma coisa. Tá? Nós estamos falando de uma pessoa difamada, então... Outro dia eu falei disso, existem os canais legais. Exato. Eu te difamo, tu entra na justiça, o juiz me condena a alguma sanção pecuniária, até chegar de publicar, olha, eu não disse aquilo que eu disse, né? Mas tu me difama através de um áudio que eu passei para ti, que tu modificou. Tá? Daí a justiça vai fazer tu tirar o áudio do teu canal. Isso, mas... Um outro cara pode botar lá. Pode botar o que tu gravou. Tu não tem, a pessoa que tu vai ser penalizado, tu vai ter que pagar, mas assim, o meu dano ele vai continuar. Porque depois que vai pra rede, ninguém mexeu. Ninguém mexeu. Já era. Que diga a Scarelli. Que diga a Scarelli. Olha, ela tentou de várias formas. Nós não estamos falando de censura, nós estamos falando da defesa do consumidor. Né? Judicialmente acontece alguma coisa contigo, como acontece com uma loja, tu vai lá. O jornalista de opinião pode opinar o que quiser, gente. Responde o que ele opinar, se for mentira, ou se algum juiz condenar, transitar em julgado alguma coisa for provada que não é censura, ok. Temos vários casos no Brasil. Né? Não tem veículo de comunicação que botar, opa, desculpe, não foi bem isso? Exatamente. Okay. Está dentro da lei. Faz parte. Faz parte da lei, não está contra a Constituição. Não. Mas, Letícia, essa preocupação, então, deve ser grande das empresas que tratam com dados de consumidores e de outras empresas. Né? Se tu tem um banco de dados dentro da tua empresa, dos teus clientes, tu tem que te preocupar com isso. Tu tem que preocupar desde ter o consentimento por parte da pessoa. Na verdade, se tu deres o consentimento para a pessoa de que tu pode dar o consentimento para a empresa, de que ela pode utilizar seus dados de uma forma clara, específica, pontual para cada um dos dados e da forma como a empresa quer propagar esses dados, é possível. Só que, cá entre nós, no momento que a gente recebe uma informação de que nossos dados vão ser divulgados, quem é que dá autorização? Eu não dou. Eu não dou. Tu vai preencher um formulário num site ou numa empresa e aparece lá, seu e-mail vai ser disponibilizado para todos os nossos produtos. Para nossos parceiros? Não. Nós não fazemos isso, né? Você lê o formulário daquele ou rola até o fim e dá ok? Eu leio. Não, mesmo que não leia, mudou. O que mudou, por exemplo? A questão do formulário, antigamente já constava todo no texto com os checks nas opções que a empresa dava. Hoje em dia, para ser válido, a pessoa tem que dar o check manual. Um por um. Um por um, para ser válido. Então, no momento que tu vai fazer e dar o check em um por um e autorizar um por um, não vai dar. Qual é a pessoa que faria isso? Poderia até ter, mas é um percentual muito mínimo. Mas tu falou, a sanção pode chegar a 50 milhões de reais por infração. Por infração. Então, você tem que ter muito cuidado. Com certeza. Letícia Batistella, LB Consultoria ainda? Ainda. LB Consultoria presta essa consultoria para as empresas, organizações.
E a CESP, como entidade, está fazendo esse curso para pessoas físicas e empresas. Exatamente. Tem algumas pessoas, inclusive, que estão procurando recolocação, que estão fazendo curso para se certificar e poder melhorar, enfim, remuneração, opções de mercado. O que está uma faixa de salário aí? Como ainda não existe, uma profissão que não existe, se fala entre 8 e 15 mil reais. É um bom salário, né? Sim, com certeza. É um bom salário. E uma grande responsabilidade. Total, por isso que é importante certificar, estudar e não se jogar numa aventura. Bom, da mesma forma, Letícia, que tem que se cuidar da pirataria, do software, da pirataria de produtos, contratos bem feitos com seus clientes, com seus fornecedores. Agora as empresas, 2020 está valendo... A partir de agosto de 2020. Quer dizer, pouco mais de um ano. É pouco, temos passa que estar correndo. Correndo tão rápido quanto o tempo. Letícia, bom te ver. Muito bom te ver. Legal te ver, muito bacana. Tá? Eu estou botando aqui os telefones da Letícia Battistelli, da CESP, quem quiser informações sobre os cursos e a consultoria que a doutora Letícia pode dar. Até uma próxima oportunidade de sucesso para ti. Com certeza. A milanesa recheado, grelhado ou com molho de nata. O filé você escolhe e a mostarda continua muito forte. Restaurante Prince, Dom Pedro II, 1469. Teleentrega 99961 3795.